Wizard, você bilíngue. Hey Wizards, estamos começando mais um episódio do Wizard Podcast e esse é o Global English. Lembrando que no Global English nós falamos sobre algumas cidades, né? Nós falamos sobre lugares onde você pode ir falando inglês. E como sempre nós temos um convidada aqui da nossa família Wizard, dessa vez uma professora. Oi, Milena. Oi, gente. Tudo bem com você? Tudo sim, Carol. E você? Milena, obrigada por ter aceitado o convite, né? Por compartilhar a sua vivência conosco. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar, porque intercâmbio sempre é interessante, né? No último episódio do Global English a gente falou sobre Londres. Estávamos com um aluno, só que ele foi pra lá mais pra se divertir, uma viagem com família, e agora a gente vai falar com você para ter um outro tipo de experiência também, né, dessa de estudos. Mas antes de chegar lá, você poderia falar um pouco mais sobre você, qual é a sua formação, você está aqui na Wizard, quais turmas você ensina? Então, eu tenho 23 anos, eu estou me formando em design gráfico. Eu entrei na Wizard tem mais ou menos um mês e eu estou ensinando... Seja bem-vinda! Obrigada! Eu tô ensinando Kids, né? Eu tô com uma turma de Little Kids e 2 turmas Kids também. Que bom! Eu assim, sou suspeita pra falar que eu amo ensinar Kids, né? Verdade. Mas então vamos lá. A gente vai falar do seu intercâmbio. Para quais países você já fez? Quais países você já fez intercâmbio? Eu fui pra Austrália, né? Eu fui pra Melbourne quando eu tinha 16 anos. E mais recentemente, com 21, eu fui pra São Francisco, na Califórnia. Ai, meu sonho é ir pra São Francisco. Tá, vamos lá. Falando sobre Melbourne, você foi em que ano? Quantos anos você tinha? Eu fui em 2014, né? Eu tava com 16 anos, eu tava no segundo ano do ensino médio. E como foi que você decidiu ir? Foi alguém da sua família que decidiu? Você já sonhava? Porque hoje muitos adolescentes sonham em fazer um intercâmbio. Você planejou ou foi algo que surgiu uma oportunidade, num preço bom e você foi? Então, olha, eu sempre quis fazer intercâmbio, desde pequena. Eu acho que desde que comecei a aprender inglês, assim, quando eu tinha uns 11 anos, eu sonhava muito em fazer intercâmbio. E meu objetivo sempre foi para o Reino Unido. Eu sempre quis ir para Londres. Mas, assim, meu sonho mesmo era fazer high school, passar o ano inteiro. Mas minha mãe meio que sempre ia cortando, porque ela ficava assim, não, você não sabe se virar sozinha, sabe, essas coisas. Eu ficava com medo, e eu não tinha medo nenhum, então eu morri de vontade de ir, me virar Mas aí, quando eu tava no segundo ano, eu conversei com os meus pais, e a gente trocou uma ideia, e o resultado foi, vá, mas faça um curso curto, passe um período de tempo menor, e se você gostar, se for tranquilo, você vai outras vezes. No futuro você pode fazer um mais longo, mas faça o teste agora, escolha uma cidade legal, pesquise Eles que bastante. deixaram você ficar à vontade, então, pra escolher o destino. Isso. Você lembra mais ou menos a época do ano que você foi? Eu fui em novembro, então era verão lá. Era Entendo. verão, minha mãe. E aí você já tinha... Porque é uma coisa que os alunos ficam bastante em dúvida nessa questão da agência, né? Você já sabia, você tinha indicação, você mesma que pesquisou sobre a agência com que você queria ir, ou você foi... Porque eu já conheci também pessoas que fizeram intercâmbio, mas ao invés de entrar em contato primeiro com a agência aqui no Brasil, entraram em contato com a própria escola lá no país, né? Que acaba sendo mais em conta, né? Eles dão as informações também, mas tem sempre outras possibilidades, né? Eu queria saber como é que foi com você. Então, eu comecei pesquisando a agência aqui e depois de um momento em que eu encontrei a agência que eu me sentia assim, que eu senti mais confiança, eu fui lá e comecei a discutir todos os pacotes que eles tinham, os cursos que eles ofereciam, as escolas e também as cidades, porque eu selecionei a Austrália, falei eu quero ir para a Austrália e meu primeiro objetivo era ir para Sydney. Mas conversando com o pessoal da agência, a gente teve alguns imprevistos em relação à época do ano que eu queria ir e também em relação à minha idade, né? Porque eu era menor de idade. Então, acabou que eles foram me oferecendo outras cidades. Mas, em relação a Melbourne, eu procurei muito a agência justamente pelo fato, como eu era menor de idade, eu precisava ter um apoio maior, eu precisava ter um suporte maior. Então, eu fui direto na agência para ver o que eles tinham para me oferecer. E já quando eu estava mais velha, quando eu decidi ir para São Francisco, eu pesquisei primeiro o curso, eu pesquisei primeiro as escolas, para depois encontrar uma agência que me ajudasse.
Entendi. Agora, uma coisa polêmica sobre a Austrália, né? Que o pessoal sempre fica assim, ai, mas e os bichos? Isso foi algo decisivo quando você pensou na cidade ou não? Você já, né, já foi sabendo dessas coisas que você poderia encontrar lá? Nossa, quando eu conversei com o pessoal da agência, as primeiras cidades que eles me ofereceram eram cidades menores, ou no interior, ou então no norte do país, eram cidades muito, como dizer, eram pequenas e praianas, sabe? Então era aquela coisa, tem muito bicho, então vá preparada. Eu pensei assim, aquela coisa, não tem bicho. Não, muito pelo contrário, tem muito bicho, vá preparada, é cidade pequena. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, não tem nem... Assim, eu queria uma cidade maior, porque, sabe? Sim. Tanto pela questão, não só turística, né? Porque eu acho que quando você vai pra Austrália, a questão turística é muito ligada à natureza. Sim. É muito ligada a essa parte, tipo, de ter contato com a natureza e ver bichos. Mas eu gosto muito de cidade, então eu pensei, não tem uma cidade maior? Eles falaram, olha, por conta da sua idade, a gente tem Melbourne. E eu fiz as pesquisas, eu vi que em Melbourne, por ser uma cidade grande, e eu não ficaria na cidade em si, eu ficaria subúrbio. Mas ainda assim, não era tão comum encontrar animais, tipo, sei lá, aranhas ou... Nossa, eu esqueci o nome do pássaro, que eles têm problemas de ataque com pássaros lá. Meu Deus, os pássaros são agressivos. Exatamente, eles são agressivos. E eu era preocupado com o pombo. Então, eu meio que pesquisei em relação a isso. Eu queria cidade grande. Só estranho falar isso pra evitar contato com a natureza. Eu não queria evitar contato com a natureza, mas eu queria fugir um pouquinho desse... Sabe? Sim, entendi. Outra questão também, você fez esse primeiro intercâmbio muito nova, né? Com 16 anos eu acho nova. Como é que você se sentia em relação ao idioma? Você já era fluente? Você se sentia fluente? Você tinha um inglês básico, Eu fiz a viagem com a minha irmã mais velha. Ela também foi fazer o mesmo curso comigo. E aí, quando eles selecionaram as turmas, eles me colocaram numa turma no nível abaixo do dela. Ela tava no nível máximo e eu tava no nível abaixo. E eu fiquei sem entender. E ela também ficou sem entender. Mas depois disso, acho que por uma semana que a professora foi vendo o desenvolvimento em classe, vendo como eu tava indo, ela veio conversar comigo. E ela conversou, ela falou que, na verdade, o verdadeiro critério que eles utilizavam para separação era a idade. Então eles ficaram com o pé atrás de me botar numa sala muito avançada ou me botar numa turma com gente muito mais velha que eu. Porque a escola em si já era frequentada por muita gente que era maior de 18 anos. Entendi. Então sempre que me perguntavam a minha idade, eu falava, a gente tem uma criança, tem um bebê aqui na turma. Então eles ficaram com o pé atrás por causa disso. Mas ela disse, eu não vou ficar te segurando aqui. E eu acho que você vai render muito mais se eu te colocar em outra turma. Então eu passei uma semana numa turma que não era o nível máximo, era um nível abaixo, e depois eu fui pra turma do nível máximo. E outra questão também sobre o idioma, você acha que teria sido muito diferente a sua experiência se você tivesse chegado lá com um inglês, vamos dizer assim, menos desenvolvido do que o que você já tinha? Porque isso é outra preocupação que muitas pessoas, muito jovens principalmente, que acabaram de começar a aprender inglês, já ficam sonhando, mas eu quero fazer intercâmbio. Será que eu faço intercâmbio agora? Será que eu espero terminar meu curso para poder investir nisso? Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que pela escolha que eu fiz de ir para a Austrália, que é um país que tem um sotaque um pouco difícil assim para você compreender, talvez fosse um tanto desafiador se eu tivesse ido com um nível de inglês um pouco menor. Mas eu acho que isso não iria me prejudicar, de verdade. Porque eu via muitos alunos que, na primeira turma que eu fiz parte, que eles estavam se desenvolvendo muito bem, eles estavam evoluindo muito justamente por isso, por causa da exposição. Então, eu acredito que é necessário ter um certo nível. Inclusive, eles fazem o teste com você na agência, pra ter essa certeza, porque a escola lá pede que vocês façam um teste antes de ir. Mas eu acredito que também não é prejudicial você ir se você tiver um nível um pouco menor, sabe? Eu acho que, muito pelo contrário, te ajuda muito. E quanto às expectativas que você levou pra lá, você acha que conseguiu alcançar tudo? Teve algum momento que você se sentiu decepcionada? Então, Ou superou, né? Também tem essa... Exato, superou as tem expectativas. isso.
Quando eu fui pra agência e falei que eu queria ir pra Sydney, e eles disseram que era muito difícil encontrar um programa pra minha idade em Sydney, eu fiquei bem triste com isso. Então isso foi um baque, assim, pra mim. E depois eu consegui ir pra Melbourne, mas eu não... Foi toda aquela coisa. Foram meses de preparação, fazendo pesquisando pontos turísticos, lugares que eu queria conhecer em Sydney. E aí foi tipo, Melbourne. E eu fiquei tipo, certo, Melbourne é legal, né? Pode ser, por que não? Vou pesquisar, vou selecionar lugares que eu quero ir. Então, digamos assim, eu não sou a melhor pessoa em relação a planejamento, porque eu faço muita escolha por impulso também, tem isso. E eu senti que em Melbourne talvez eu não me planejei tanto em relação a uma coisa que também aconteceu em São Francisco, que foi o clima. Eu sofri. Sofreu. Eu sofri muito, nossa, cara. Como é que tava a estação lá? Porque eu pensei, é verão na Austrália. Meu Deus, eu vou passar muito calor. E dizem que lá que o clima, eu já ouvi isso em blogs, em várias fontes, dizendo que se você é brasileiro, você gosta do clima do Brasil, vai pra Austrália porque lá é parecido. Eu já ouvi de vários lugares isso aí. Então é fake news. No resto da Austrália, sim, só em Melbourne que não é verdade. Poxa. E aí eu fiquei, mano, eu cheguei lá e a gente chegou de madrugada. Eu acho que tava menos de 10 graus. Então eu cheguei lá com muito frio, passando muito frio. E aí eu pensei, de manhã cedo vai estar aquele solzão, vai estar... Porque, pelo que eu tinha lido, chegava a fazer quase 40 graus, né? Austrália, gente. E eu acordei, eu lembro que eu acordei pra ir pra aula, eu acordei, eu acho que era umas 7 da manhã e não tinha sol nenhum ainda. E tava muito frio, continuava muito frio, tudo muito frio, muito úmido. E como foi então, que você se virou? Foi muito difícil, me deu um certo desespero, porque eu fiquei, meu Deus, isso não era nada do que eu tava esperando, e o que é que eu faço? Mas, a primeira vez, logo quando a gente chegou na escola, a diretora, ela junta todo mundo, conversa com a gente, e uma das primeiras coisas que ela falou foi: em Melbourne você tem que estar sempre preparado para tudo. Então a gente investe muito em camadas. Você tem que estar sempre com outra camisa, um casaco, vai de meia calça. Mas é aquela coisa, o dia vai começar fazendo 12 graus e durante a tarde a gente pode pegar até 32, 33. Eu tô feliz que aqui em Aracaju só chove, você só precisa carregar o guarda-chuva, mas você não vai sentir muita, né? É sempre meio abafado aqui, então você acaba que às vezes até quando tá chovendo, você sente um pouco de calor. Isso. E lá não era assim. Então eu acho que esse foi o maior choque pra mim. E isso no início me deixou com o pé atrás em relação a tudo. Porque eu fiquei, nossa, se a cidade não é o que eu esperava, e agora? Mas depois que eu fui começando a explorar, eu acho que foram surpresas assim maravilhosas. Eu acho que eu não trocaria Melbourne por nenhuma outra cidade na Austrália. Eu tive conversas... Tá vendo, Melbourne? Eu tive conversas depois com pessoas que foram pra lá e me falaram: nossa, você tem que conhecer Perth, ou então... ou então Canberra. E aí eu fiquei tipo... Mas eu me apaixonei muito por Melbourne e a pessoa disse: nossa, eu não gostei de Melbourne, eu me senti muito mais confortável em Sydney. Então isso muda muito da sua personalidade. Em Melbourne eu acabei me sentindo muito acolhida em relação a ser uma cidade... Sydney é uma cidade bem turística, bem praiana, em que as pessoas valorizam muito essas questões de praticar esportes, serem pessoas que têm muito contato com a natureza, por mais que seja uma cidade grande, tem muito contato com a natureza, e gostam de frequentar o ar livre, sabe? Entendi. E em Melbourne é um lugar muito cultural, e eu sou muito chegada em museus, então... Quando eu fui me planejando, começando a fazer a lista de locais que eu queria visitar em Melbourne, então Melbourne é um lugar muito rico, é um local, eu acredito que seja o lugar da Austrália mais rico em cultura, porque ele é a cidade que, se não me engano, que recebe mais imigrantes. Então, qualquer lugar que a gente ia na cidade todo dia, depois da aula, a gente almoçava comida de um lugar diferente, a gente tinha sempre um museu diferente para visitar, a gente tinha muito conteúdo para absorver, tinha muita coisa diferente para ver. Então acho que isso foi a coisa que mais me surpreendeu, sabe? Que eu acho que eu me conectei muito com a cidade em relação a isso. Se você pudesse, assim, fazer uma recomendação para alguém que tá indo para Melbourne, de 3 lugares para essa pessoa passar, que ela não pode sair de lá sem visitar esses 3 lugares, quais seriam? Nossa,
Vamos lá. Ou 3 experiências também, né? Porque às vezes a Aham. experiência conta mais que o próprio lugar. Eu fui pra um museu que eu não me lembro exatamente, eu acho que era Moving Image Museum. Que é um museu de... É um museu cinematográfico, né? E pra mim foi o melhor lugar de todos. E eu ficava querendo voltar lá sempre. E foi o que mais me marcou. Eu amei todo segundo que eu passei nesse museu. Cada minuto foi maravilhoso. Então eu diria pra você ir no Moving Image Museum. E eu diria pra ir também... É claro que tem que ter um programa turístico de natureza. E eu... Um programa de natureza, né? É claro. E, nossa, eu amei demais. Eu fui pro 12 Apostles. É uma viagem que você faz que se chama Great Ocean Road. Então é uma estrada enorme que fica no litoral, né? Beirando o mar. E o caminho inteiro, a vista é maravilhosa. E Você caminha e fica olhando o mar. Não, você vai de ônibus, mas aí você vai fazendo pausas em vários locais. Então tem restaurantes maravilhosos, tem o 12 Apostles, que são formações rochosas que ficam no mar. Então você desce do ônibus, você pode... Tipo assim, é uma escadaria enorme, porque você vai descer pra praia e é muito alto. Mas vale muito a pena, porque você tira fotos maravilhosas, a água é muito gelada, mas é lindo, lindo, lindo. É perfeito. E, nossa, deixa eu ver o terceiro. Gente, deixa eu pensar, eu não lembro. Pode pensar. Tem muito tempo. Não, Melbourne tem uma coisa muito legal, que são cinemas ao ar livre. Não é tipo drive-in, é tipo... são cinemas em locais aleatórios. Eu fui pra 2. Eu fui pra um na praia e outro no Jardim Botânico. Então tem vários puffs e... É tipo beanbag, sabe? Lotando assim a praia ou o jardim e não é de carro. Não. Tava chegando de carro. Exatamente. E aí você tem vários pacotes que você pode comprar. Então, dependendo, você já recebe refeição ou você já recebe uma sacola de brinde. São várias coisas. E é o verão inteiro, então tem muitos filmes diferentes pra você assistir. Eu acho que eu assisti 2 filmes, se eu não me engano, eu assisti The Breakfast Club e Gone Girl. E foi maravilhoso. Tipo, eu lembro que eu comentei com a minha irmã que eu não queria assistir Breakfast Club porque eu acho um filme superestimado. E eu não queria ir de jeito nenhum. E ela falou, vamos só pela experiência. Foi o primeiro que a gente foi, que foi o da praia, que era inclusive patrocinado pela Ben & Jerry's. Então, tava de noite, tava fazendo 11 graus. Ben & Jerry's lá. Exatamente. E a gente tomando um Ben & Jerry's gigante, sabe? E foi perfeito. É lindo, lindo, lindo. Que incrível. Vamos lá. Mudando um pouco assim o foco da nossa conversa, falando de estudos, como é que era a sua rotina lá? Você acordava, você fazia o quê? Porque também existe essa preocupação de tipo, eu vou estudar, ou então eu faço um intercâmbio só pra viajar, eu faço os 2, como é que vai ser minha rotina? Será que eu vou ter tempo de fazer tudo? Como é que era essa sua rotina? Então, a gente ficou... a nossa host family, né, morava num subúrbio que eu acredito que ficava mais ou menos uns 40 minutos do centro da cidade, que era onde a gente estudava. Então a gente acordava bem cedo pra pegar o tram e ir pra cidade. Então, começava assim, acorda bem cedo, vai pra escola sempre tentando chegar, assim, sempre tentando ser pontual, porque, querendo ou não, você tem um limite de faltas nas aulas, mas isso entra no seu certificado. Então, evitar ao máximo você perder a aula, se atrasar. Porque se você tá lá pra fazer isso, não tem motivo pra você estar chegando atrasado. Então, a gente chegava na aula e quando chegava era sempre digamos assim, uma temática diferente todo dia. A gente trabalhava com livro, mas a gente também debatia muito. Então, justamente por ser uma turma mais avançada, os professores tentavam sempre levantar debates, conversar sobre temas importantes com a gente, conversar sobre, até mesmo problemas que a cidade enfrentava. Melbourne tinha um problema muito sério com água, então a gente tinha muitas restrições. Desde o primeiro dia, eles conversavam com a gente sobre isso, restrições para não gastar água, porque é uma cidade que sofre muito com isso, e turistas vão lá e pensam, nossa, eu tô aqui na Austrália, no meio do oceano, é claro que eu vou gastar água, porque é o que mais tem. Então, a gente meio que debatia muito sobre isso, debatia muito sobre assuntos sérios, eu lembro que a gente conversou até sobre política, australiana,
Então era sempre uma temática diferente. Tinha vezes que, digamos assim, tinham dias que a gente fazia uma coisa mais leve, digamos, tinha de donuts, então a escola toda se juntava para fazer um banquete de donuts. Tinha dias que a gente meio que, próximo ao Natal, a gente fez uma reunião de Natal, todo mundo levou um brinde, assim, cada um foi se presenteando. Então tinham coisas assim mais leves, mas a gente também tentava debater ao máximo fatores bem importantes. Sobre a sua escola, no caso, sua carga horária, você passava a manhã toda lá, você tinha que estudar pela manhã ou pela tarde? Então, isso foi uma questão porque eu fiquei preocupada com isso, porque a escola, inclusive eu fiz na Embassy English, a escola ela não dizia, antes de você viajar, qual seria a sua carga horária. Eita, Então, surpresa. Exato, é surpresa. Era muito relacionado ao nível que eles iriam definir que você estava quando você chegasse lá. Então, era tipo, se não me engano, eu tinha uma aula com a minha turma definida das 8 até as 11, e das 11 até 1 da tarde a gente pegava uma aula extra. Então, era, digamos assim, como se fosse uma optativa, sabe? Então a gente definia um tema, eu não lembro exatamente qual foi o tema que eu peguei, mas você definia um tema que te atraísse mais e você pegava essa aula com a turma que tinha interesse ali. Então, era... Assim, quando eu cheguei lá, que eu fiquei sabendo que meu horário seria só das 8 até 1 da tarde, eu fiquei tipo, nossa, é um alívio porque eu vou ter muito tempo pra conhecer a cidade também. Mas tinha aquela coisa, tinha gente que chegava lá e o horário era das 8 até 4. Se você sai da aula 4 horas, você não tem exatamente muito tempo pra estar turistando, pra estar, digamos assim, indo pro outro lado da cidade pra visitar algum museu, pra visitar o porto, algo do tipo. E durante o fim de semana, vocês tinham alguma atividade? Não sei, porque às vezes eu vejo que nos fins de semana tem um dia específico para você realizar uma atividade com o pessoal da escola, ou então algo assim. Então, eles tinham programas pra gente no final de semana. Às vezes tinham... Eu lembro que teve um que eu cheguei a comprar o ingresso, que foi... ia ter uma festa da escola no iate. Então ia ser... Queria que minha escola tivesse uma festa no iate. Não, na hora que falaram isso, gente, próxima semana vai ser a nossa festa no iate, se preparem. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. No máximo eu ia no tototó. Tá bom, mas eu fui, comprei meu ingresso. A primeira coisa que eu fiz depois da aula foi comprar meu ingresso. Aí depois quando já tava na semana, os professores estavam lembrando. E aí eu lembro que minha professora, na época eu já tinha trocado de turma. Então assim, a turma que eu tava, todo mundo devia ter, eu acho que uns 28 anos, 30, e eu com 16. E ela virou pra mim e fez tipo, que pena que você não vai poder ir, né? Aí eu tipo... Você comprou, não pôde ir por causa da sua idade. Exato. Eu fiquei tipo, do que você tá falando? Olha meu ingresso aqui. Ela, não, mas só pode entrar maior de 18, porque vai ter bebida no barco. E querendo ou não, vai ser difícil pra eles controlarem, né? Se você estiver lá no meio, você tem 16, eles não vão ficar em cima de você. Aí eu, meu Deus. Aí eu fui conversar depois com o outro professor que tava encarregado da festa. Aí eu fiz, não, porque eu comprei o ingresso. Ele, porque você não parece ser menor de idade. Eu falei, mas eu sou a única criança da minha turma e eu não vou poder ir. Infelizmente a gente não pode fazer nada. Você pegou o reembolso, a pergunta Peguei. que não quer calar. Peguei, ele foi muito simpático. Menos mal. Ele me reembolsou, mas eu fiquei triste porque eu não pude ir. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu fiquei tipo, nossa, todo mundo me avisou desde sempre, minha família, tipo, nossa, espera você ficar mais velha, espera você fazer 21. E não é só por questão de, tipo, sei lá, vou pra festa, vou beber. É toda a experiência de você, digamos assim... Poder circular, né? Exato. Poder circular. Então, isso me deixou um pouco assim. Mas aí eles tinham outras propostas que tinha Barbie Day, que era dia de fazer barbecue, fazer churrasco. Então, todo mundo ia e às vezes podia levar, tipo, um prato típico do seu país. Então, tinham várias reuniões. Assim, eu lembro que na semana que teve, eu acabei não indo porque eu fui Foi o dia que eu viajei pra Great Ocean Road. Então, era uma day trip, era gigante. Então, a gente saía de manhã cedinho e voltava de noite. Eu fiz 2 viagens. Eu fui pra Great Ocean Road e no outro dia eu fui pra Phillip Island, que é uma ilha que você vai pra ver os pinguins. É bem legal, mas eu achei um pouco invasivo em relação à natureza. Então, por isso que eu não vou comentar. Milena, se você pudesse resumir essa sua experiência
em si, né, em uma frase, o que significou pra você na sua vida? Eu acho que foi amadurecimento, sabe? Eu fui, digamos assim, minha mãe sempre foi muito preocupada comigo, por isso mesmo que ela ficava com o pé atrás de me deixar fazer intercâmbio desde cedo, porque era quando eu queria. E quando eu fui pra Melbourne, eu bati o pé, mas de início eu fiquei tipo, nossa, sabe? Mesmo com a presença da minha irmã lá, a gente passava grande parte do dia separada. Então, eu me virei muito, eu sempre tive digamos assim, eu sempre fui uma criança um pouco tímida, na minha adolescência também. Então, eu voltei de lá muito diferente em relação a isso. Eu voltei muito mais comunicativa, eu voltei, sabe, desenrolada, assim. Então, eu acho que eu cresci muito, eu amadureci muito. Obrigada, Milena, por estar aqui, né? Eu acho que muitas pessoas vão gostar desse relato de Melbourne. Eu nunca tinha escutado, né, tantas informações interessantes. Obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. E, pessoal, chegamos ao fim do nosso Wizard Podcast. Não percam o próximo episódio. Tchau, tchau!